E acho que foi. Abriu para você? Aqui chegou. Ok. Então, estamos começando, 5 horas, o 7º encontro, e inaugurando aqui agora o canal Virtuais em Teatro do Oprimido. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Hoje a gente vai ter a leitura do Maquiavel e a Mandrágora, certo? Eu não sei se as pessoas já conseguem entrar. Eu estou vendo que aqui tem uma pessoa no canal e eu não sei quantas tem no Meet. Quem é que está acompanhando o Meet da equipe, por favor? 13. No Meet a gente está em 13, Lili. Ok, bom dia, boa tarde. Mas as pessoas estão entrando, ela está aceitando. Sim, está ótimo, claro. E ao vivo nós temos aqui já 2 pessoas também no YouTube. E o Facebook eu não consegui dessa vez. Eu não sei o que houve. Eu realmente não consegui. Eu tentei usar o outro computador, juntando 2 mais o celular, então sumiu aqui o meu Facebook, que estava prontinho para entrar. Ele simplesmente sumiu. Não sei o que houve. Então vai ser o Facebook. Posta no Facebook do Gesto e no seu o link do YouTube. Que daí as pessoas que entrariam pelo Facebook entram pelo YouTube. Tá, eu vou tentar aqui outra vez. Vou ligar aqui, deixa eu ver, começar. Eu não consigo, porque eu não consigo ler de longe. Só um minutinho. Espera aí, gente, é rápido. Iniciar a transmissão aqui. Espera aí. Ok. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou clicar. Não sei se foi, porque demora um pouco. Bem, mas está lá. 1, 2, 3. Ok, está ao vivo também no Facebook. Espero que esteja dando tudo certo. Então, gente, boa tarde mais uma vez. Como é que foi a Páscoa de vocês aí isolados nesse domingo sem fim? Cada um teve do seu jeito. Ontem eu participei do aniversário da minha irmã, da Nádia, que inclusive criou o bonequinho do Boal, na época que nós participamos do Teatro Legislativo, lá na Câmara do Rio de Janeiro. O Boal foi vereador entre 1993 até 1996. E havia um jornal, Boca do Trombone, bem legal. E a gente fez isso. Lá no canal já temos 4 pessoas também, ao vivo, no canal do YouTube e no Facebook também estamos transmitindo, e aqui pelo Meet. Vamos ver o que acontece com essa salada de tecnologia, eu me sentindo aqui com 2 computadores mais o celular. Então, agradecer muito mais uma vez a toda a equipe de colaboradores, é uma equipe muito grande, repito, tem gente em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, tem gente em Brasília, tem gente em Assis, em São Paulo, tem gente em São Paulo, capital, tem gente em Salvador. Nossa, a equipe está em tudo que é lugar. E a gente vai continuar a leitura que a gente está fazendo do livro do Augusto Boal, Poéticas Políticas, né? Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Já virou um mantra eu falar o tempo todo sobre esse livro aqui, porque, para mim, aquela pessoa, pesquisador, professor de teatro, diretor, ator, que queira realmente conhecer o pensamento do dramaturgo, teatrólogo e criador do Teatro do Oprimido, se ele não ler esse livro, ele talvez venha a ter alguma dificuldade de entender o que o Boal propôs, né? Então, nesse livro aqui, o que o Boal vai fazer? É uma tese, né?
é uma tese. O Boal vai fazer toda uma visita ao teatro ocidental a partir do teatro grego, né, baseado, inclusive, em Hauser e outros teóricos. O Boal vai fazer toda uma leitura e vai dizer que todos os formatos, todas as dramaturgias, de uma forma ou de outra, elas são coercitivas. Elas querem levar o espectador para a ideologia dominante. Porque quem faz o espetáculo, quem produz o espetáculo, é geralmente a elite dominante, é quem está no poder. Então, a gente passou por Aristóteles, né? O Boal começa a explicar como funciona esse sistema. Ele vai dizer que o Aristóteles percebeu que, dependendo de como você monta a estrutura e a trajetória do herói trágico, ao final ele vai sofrer uma catástrofe e o espectador, que através da empatia com esse herói estava sendo conduzido por toda a trama, ele vai dizer: opa, eu penso como ele, eu posso até agir como ele, mas eu não quero esse final para mim. Eu não quero sofrer essa catástrofe. Então, ele vai sofrer de forma, digamos assim, essa catarse e vai se purificar e será um melhor cidadão em relação às ideias gregas. Depois disso, a gente passou pela abstração medieval, conduzidos também pelo Boal, né? Onde o Boal fala, então, que a época medieval eles mantêm o teatro, mantendo a sociedade estática, e vai para a abstração completamente. As personagens são alegria, bondade, maldade, diabo. Não havia. O homem não participava diretamente. A gente poderia até dizer que não há conflito. Não havia conflito entre ideias, né? Não havia ali a dialética. E a gente entrou, então, na concreção burguesa. Nós, no último encontro, falamos sobre isso. E hoje a gente vai entrar, então, no pensamento do Maquiavel. O Maquiavel, através de A Mandrágora, ele vai fazer esse trânsito exatamente da Idade Média, né, do período medieval, para o período burguês. Então, Boal ele vai tentando provar para nós de como quem está no poder utiliza o teatro, utiliza exatamente a estrutura coercitiva aristotélica. Lá em Aristóteles, Boal também diz, né, que o teatro e a política são, de uma forma ou de outra, uma única coisa. Então, é isso. Vamos lá? Hoje, se eu não me engano, a Vanessa Messa vai ser a pessoa que vai fazer para a gente essa leitura crítica, esse resumo. Vanessa Duarte Messa, ela é colombiana, mas está no Brasil já há algum tempo, estuda filosofia na pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Ela e o Fernando vão apresentar para a gente esse capítulo, Maquiavel e a Mandrágora, e vão seguir fechando a concreção burguesa. Ok? Eu não sei se Vanessa já está aí, se também Fernando já está, e queria então passar a bola para vocês. Gesto. Eu entro nesse termo só, Vanessa, só antes de você iniciar, só para a gente dar uma geral. Hoje a nossa dinâmica vai ser um pouco diferente. Nós praticamente não vamos ler, porque Vanessa vai fazer uma explanação mais geral do capítulo como um todo. Eu vou falar um pouquinho sobre as características da peça, da Mandrágora,
e em seguida a gente já parte, então, para o nosso bate-papo, para conversar sobre esse capítulo como um todo, os temas e tal. Então, talvez nós tenhamos até mais tempo para o bate-papo, para a conversa, para esse debate que tem sido tão rico nos nossos encontros. Tudo bem, Lico? Tudo bem, tranquilo. Estou aqui brigando com a tecnologia, que o Facebook some a imagem e o outro aqui, mas vai dar certo. Ok, perfeito. Vamos nós aqui. Eu queria, antes de começar, saber se Rafa pode dar na tela o texto que eu mandei. Vou colocar agorinha. Ah, pronto. Então, eu vou começar, assim como falou Fernando, eu quero fazer uma pequena recapitulação. Eu vou pedir um pouco de paciência no meu sotaque, na minha pronúncia do português. Então, eu vou fazer uma recapitulação do capítulo 2, livro de antologias poéticas teatrais. É algo muito por cima, muito superficial. A gente já falou bastante nas aulas anteriores. Então, até aqui temos analisado o teatro clássico da antiga Grécia com a poética de Aristóteles e o sistema trágico-coercitivo. Então, Boal passa a nos introduzir a uma maneira de esquematização das transformações do teatro burguês passando por o teatro medieval. É preciso lembrar que a chave de leitura que nos guiará como fio condutor ao longo do livro é analisar a potência do teatro sobre o espectador. Eu peguei essa frase de Lico e me ajudou muito para compreender o que Boal apresenta no livro. Então, eu acho bom lembrar isso, analisar a potência do teatro sobre o espectador. O capítulo está dividido em 4 partes: a abstração medieval, a concreção burguesa, Maquiavel e a Mandrágora e as modernas reduções da virtude. No resumo, eu propongo um pequeno quadro onde eu boto assim: temos o setor com poder econômico, que é a menor parte da população, representado pelos aristocratas, o clero, a nobreza e a burguesia. E temos no outro lado do quadro, não sei se esteja apresentando assim, temos no outro lado do quadro uma parte maior, a parte da população. Eu gostaria muito se o professor Lico ou qualquer outra pessoa tenta me aportar. Eu estou aberta a qualquer tipo de observações. Então, no quadro, temos um quadro maior, temos o setor da população, que é a maior, mas o que não detém o poder econômico, e é o povo. Então, ambas partes produzem e criam conhecimentos. Ambas partes têm arte, ciência e filosofia, porém, só o poder econômico tem os meios para difundir preponderantemente a arte. A arte e os conhecimentos que vão a ser transmitidos vão a servir para manter ou para conquistar o poder econômico. Pronto. Algumas ideias chaves para entender sobre a arte, segundo Boal, para Aristóteles, Hegel e Marx, constituem uma forma sempre de transmitir determinados conhecimentos subjetivos, objetivos, individuais ou sociais, particulares ou gerais, abstratos ou concretos, sobre o conhecimento. Estes podem ser revelados e difundidos de acordo com a perspectiva do artista e do setor social, no qual está radicado. Por isso, no quadro se apresenta que o povo também tem a criação e a produção de seus conhecimentos e também transmite esses conhecimentos, mas eles não têm os meios de difusão. E como se falou, a arte dominante será sempre a classe dominante, eis que esta é a única possuidora dos meios de difundi-la preponderantemente.
com o propósito de manter e conquistar o poder. Sobre o teatro, Augusto Boal apresenta o teatro como a arte mais severamente determinada pela sociedade devido ao contato imediato com a plateia e o maior poder de convencimento. Então, eu faço aqui um pequeno quadro de comparação entre a tragédia grega e o teatro medieval, enquanto, primeiro, a função social do teatro na tragédia grega era catártica, purificadora das armadilhas sociais do cidadão. No teatro medieval, cumpria uma missão coercitiva e autoritária, inculcando no povo uma atitude de respeito pela sociedade tal como era. Mais ou menos o que, quando eu entrei na sala, acho que o professor Lick estava falando sobre isso. As personagens na tragédia grega faziam-se a exaltação do indivíduo excepcional, distinto de todos os demais mortais, isto é, aristocracia. E no teatro medieval, tipicamente feudais, não eram seres humanos, mas abstrações de valores morais e religiosos, não existindo no mundo real e concreto. E como falou o professor Lico, luxúria, pecado, virtude, anjo, diabo, os valores abstratos eram personagens a si mesmo. A bondade era um personagem chamado bondade. O diabo era um personagem chamado diabo. Os patrocinadores na tragédia grega era o aristocrata, o Estado, os homens ricos que pagavam a produção dos espetáculos. Estas encenações só tinham como tema o que lhes julgavam inconveniente. A nobreza, estero, a própria igreja simplesmente tolerava e mais tarde utilizava a arte como um mero veículo de suas ideias, dogmas, preceitos, mandamentos e decisões. Sobre os aspectos externos da representação, apresenta-se como uma forma democrática porque o povo poderia aceder a eles. O teatro medieval também era democrático. O clero concedia às massas ignorantes e incapazes de ler este tipo de acercamento ao teatro. Contudo, o conteúdo e a ideia. Então, na tragédia grega, era um perfeito dispositivo para o funcionamento social e central do teatro. É um instrumento eficaz para a correção dos homens capazes de modificar a sociedade. E no teatro medieval procurava-se preservar o velho e o tradicional e mobilizar a sociedade, perpetuando o sistema vigente, despersonalizando a desvinculação, a abstração, todo era genérico, homogêneo, o transcendental tornou-se mais importante que os fenômenos individuais. Sobre o transcendental, quando a gente fala de que o transcendental tornou-se muito mais importante que os fenômenos individuais, se aluda a lo que tem que ver com a alma, com o espírito, a vida depois da morte, o significado do paraíso, a felicidade do dulce convívio com o Pai Celestial, os eternos prazeres espirituais ou os terríveis castigos por morte, pós-morte. Sobre as personagens no teatro medieval, meras expressões que simbolizavam o bem e o mal, o certo ou errado, o justo ou injusto, o recomendável ou condenável, os bons eram recompensados, os maus punidos. Essa tendência a acreditar que existe uma eterna luta entre dois princípios opostos e irredutíveis, coloquialmente é denominada como maniqueísmo, e tem suas origens em referência filosófica e teológica. Sobre as peças desse teatro podiam ser divididas em peças do pecado e peças da virtude. Como exemplo da primeira categoria tem-se a representação de Abraão e Isaac e seu filho, e da segunda se tem um espetáculo de todo mundo que uma autora anônima. O teatro medieval é aristotélico no mesmo sentido que a tragédia grega, pois as duas usam o teatro como instrumento para a correção dos homens, apresentam-se a maneira correta de purificar a plateia de todas as ideias ou tendências modificadoras da sociedade, embora o teatro medieval não utilizasse os mesmos recursos formais sugeridos pelo teórico grego Aristóteles. No teatro medieval, os enredos se apresentam adotando um estilo narrativo diferente, colocando a ação no passado, evitando a dramaticidade e a apresentação direta dos personagens em choque. Eu fazia aqui uma pergunta, simplesmente para provocar. Podemos encontrar ainda exemplos de obras teatrais e espetáculos filme-peças com características do teatro medieval, em forma de abstração, tal como se
se pensa na abstração como tal. E entramos, então, no segundo capítulo, que é essa concreção burguesa. Eu fiz uma linha do tempo, tentei fazer uma linha do tempo para poder contextualizar mais ou menos o que propõe Boal em seu apanhado histórico. Então, temos a Antiguidade Clássica, a Idade Medieval e a Idade Moderna. Na Antiguidade Clássica temos a tragédia grega, alguns autores da tragédia grega, a poética de Aristóteles. E na Idade Medieval temos o teatro medieval, o feudalismo, as cruzadas cristãs, e temos a Idade Moderna, né? Apresenta teatro burguês, com o teatro isabelino de William Shakespeare, a transição que faz do teatro medieval ao teatro burguês de Maquiavel. Também temos na Idade Moderna, lembrar como o Renascimento, a Ilustração. Nas características gerais da sociedade burguesa, vamos a ter a metáfora do mundo como uma grande empresa mercantil, transformação do trabalho em coletividade e em comunidade, a individualização do trabalho para si próprio, uma organização metódica da vida de todas as atividades humanas em função ao capital, gastar menos do que se ganha, economizar a força e dinheiro, administrar economicamente tanto o corpo como a mente, o trabalho como meio para elevar-se socialmente e prosperar, forma de mudar o destino ou a fortuna. O trabalho é uma forma ou é uma possibilidade para mudar o destino ou a fortuna. O valor é a capacidade do homem em tornar-se mais importante do que o estamento do qual tivesse nascido. Se começa a esboçar o que é essa virtude. Desenvolvimento da ciência para promover a acumulação do capital. Aparecem novas técnicas de produção, novas máquinas, novas técnicas de guerra, novas conquistas de terra. Também temos a metáfora de Deus como o juiz dos câmbios financeiros, dador da riqueza, como demonstração de sua graça divina. A reforma religiosa também se apresenta a reforma religiosa do devido protestantismo. As maiores exponentes são Lutero e Calvino. A Bíblia, o texto sagrado que passou de ser um manual de comportamento de todos os homens para justificar qualquer tipo de atitude do clero, qualquer pensamento ou ato, por menos santo que fosse. A técnica da leitura é a leitura de versículos lidos isoladamente. Vanessa. Embora compartilhe... Sim, aqui estou, sim. Perdão, você pode falar um pouquinho mais devagar? Algumas pessoas estão tendo dificuldade para lhe acompanhar, tá bom? Pronto, Despacio, tá bom. despacio. Obrigado. Então, embora compartilhem na mesma época e os mesmos preceitos, por dizer de uma forma, ideológicos, existiam diferenças que ajudaram na modificação e transformação da sociedade. Então, o contrato legitimado faz séculos ante a igreja, seu valor provinha da quantidade de terra que ele tinha. O senhor burguês alugava as terras e podia aproveitar-se da terra. Era um homem empreendedor, tinha seu próprio valor nas capacidades individuais que ele possuía. O poder do feudo era sua aliança com o clero e a graça divina, a boa fortuna. O senhor burguês repousava, portanto, o poder do burguês repousava, portanto, no valor individual do homem, vivo e concreto. Seu sucesso econômico era a mostra de sua virtude. O burguês não devia nada à sua boa fortuna, própria virtude, e com a virtude se afastaria todos os obstáculos que lhe antepunha o nascimento, as leis feudais e a tradição e a religião. A maneira de conclusão, as características principais fundamentais da sociedade burguesa são a virtude e a praxis. A virtude e a praxis. E eu vou explicar aqui um pouco do que se refere à virtude no conceito de virtude de Maquiavelo e a praxis no Maquiavelo.
Então, rapidamente, Maquiavelo nasceu em Florença, Itália. É um filósofo da escola empirista, ou seja, ele fundava o conhecimento em todo o que fosse experimental, o sensorial, e tinha algo que dizia assim, parafraseando, ele diz: a história é a história que comporta a experiência dos homens. Seus acertos e erros, portanto, são a lógica, a verdade da ação política. De aí deve ser aprendida da experiência, e não mais a tradição do pensamento. Ele dizia que a gente, para saber qual era a verdade do mundo, ou qual era a verdade para accionar, para agir, devia olhar para a experiência, para as ações reais, para o que estava passando no mundo. E não se deveria pensar em o que, ou seja, em as ilusões, ou nos pensamentos, ou em todo o que se podia desenvolver por meio da filosofia e da ética. Os pensamentos clássicos se caracterizavam por ancorar-se no dever ser do indivíduo, não o que é. A praxis em Maquiavel se confronta com a noção de fortuna, isto é, as ações que desafiam o destino. A fortuna demonstra sua força onde não encontra virtude. Maquiavel é essa qualidade do grande político que implica uma ação eficaz. A virtude expressa uma praxis vitoriosa. Então, a virtude é não depender exclusivamente da fortuna. Quando ela se voltar para a gente, vai encontrá-lo desarmado e desamparado. Armar-se com virtude é saber agir de acordo com as circunstâncias. Ele dizia, creio ainda que é feliz aquele que combina seu modo de proceder com as exigências de seu tempo, as circunstâncias peculiares para a ação. Ele convida a impetuosidade, é melhor ser impetuoso que modesto. Ele dizia, hay que estar adelante das circunstâncias do momento. Se eu, como indivíduo, por o destino, não serei da graça de Deus, ou seja, não vou ter riquezas, então eu vou trabalhar para conseguir aquelas riquezas, eu vou afrontar esse destino com trabalho, com minhas capacidades, com o que eu posso fazer por mim. A virtude é o uso da racionalidade instrumental, é dizer, adequar os meios para a consecução dos fins propostos. Politicamente, Maquiavelo falava que o fim devia ser o bem público, conjugado com a ausência de ambição material. Eu deixo aí a fonte de onde eu peguei esta informação, para que vocês possam dar uma olhada. E agora vem a mandrágora. Eu gostaria que Fernando me acompanhasse, então, como que ele falara sobre ela. E depois entrarei nas modernas reduções da virtude para contar o que eu encontrei dentro das modernas reduções da virtude. E tinha para pensar, eu sei que a gente faz um estudo preliminar de Ocidente, por dizer de alguma forma, e nesse sentido, o Ocidente sempre foi muito masculino, e a visão da mulher dentro de todo este apanhado não se vê. Então, eu chamava também como a procurar, a fazer um tipo de investigação sobre qual era o rol da mulher dentro de todo este contexto. Gesto. Bom, eu penso que de tudo esse exercício, para além do excelente resumo que a Vanessa está fazendo, desse material que ela está disponibilizando para a gente, esse exercício de ouvir um outro sotaque, né? A gente sabe que ela tem feito um esforço aí para falar com muito cuidado para a gente, mas o exercício de ouvir esse outro sotaque, algumas palavras que não são da língua portuguesa, é muito importante para nós fortalecermos essa ideia de América Latina, não é? Hoje nós temos no Brasil uma universidade bilíngue
que é a UNILA, Universidade de Integração Internacional Latino-Americana, né, que fica lá no sul, em Foz do Iguaçu. Eu acho que nós temos que ter mais... olha, o João Vitor dizendo que é de lá, de Foz do Iguaçu. Eu acho que nós temos que ter mais encontros como esse, pessoas falando mais espanhol, e que a gente se fortaleça para uma América Latina unida, né? Que bom, Vanessa, obrigado. Sobre a mandrágora, né? A gente estimulou um pouquinho vocês a lerem a peça, sobretudo porque a peça é muito interessante, é uma peça leve, mas deixa de uma forma muito nítida uma ideia política que o Maquiavel quer apresentar, né? Então, como eu falei lá no grupo, né, a mandrágora é uma espécie de planta, né, que acreditam terem efeitos afrodisíacos e também é uma planta tóxica. Então, no conflito, no enredo geral da peça, um rapaz, um homem de Florença, ele tem conhecimento acerca de uma mulher muito bonita, uma mulher casta, virtuosa e tal. E ele se sente, mesmo sem ver, sem conhecer essa mulher, ele se sente apaixonado por ela e tem ali o propósito de conquistar essa mulher, né? Então, como a gente vai percebendo, quer dizer, a priori, o Maquiavel já torna ali evidente qual é o propósito dele. Então, o propósito é conquistar essa mulher, né? A Vanessa acabou de trazer aí esse conceito de virtude, e trouxe muito bem. Então, quais são as circunstâncias que se apresentam nessa peça? É isso, para cada circunstância eu tenho algumas necessidades, algumas habilidades, né, necessárias para atingir esses objetivos. E o objetivo exige raciocínio, exige inteligência, com isenção total de preocupação de ordem moral, né? Como diz o Maquiavel, os fins justificam os meios, né? Então, rapidinho, você quer que projete algo que ele responde? É a mandrágora? Não há necessidade. Obrigado. Então, como o Lico já falou, é uma peça que trata da transição entre o teatro medieval, quer dizer, fala da abstração, a personificação da moral, né? Não são necessariamente personagens, mas são ali tipos, né? Tem ali a verdade, a lealdade, o amor, né? São sentimentos personificados, né? Isso no teatro medieval, e a passagem para o teatro burguês, né? Já com a concreção, já com personagens bastante característicos dessa nova fase da sociedade, né? O importante para Maquiavel é que o personagem virtuoso é aquele que se guia por essa premissa, que é a premissa de atingir os seus objetivos a partir da inteligência, a partir do raciocínio, isento de qualquer preocupação de moral, né? Então, um dos personagens, que é o Ligúrio, que é quem arma toda a trama, é o personagem mais virtuoso, né? O Boal fala que ele é uma espécie de metamorfose do diabo. E aí eu quero sugerir aqui um texto, uma crônica do Boal, que está no livro O Teatro como Arte Marcial, e tem um dos capítulos lá, uma crônica que se chama exatamente As Metamorfoses do Diabo. Ele diz nessa edição mais recente que gostaria de ter incluído esse texto dentro do capítulo, mas
ficaria um capítulo muito volumoso e iria para além da proposta desse livro, né, do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. Mas vale ler essa crônica do Boal, né? Então, o Ligúrio, esse personagem, é esse que acredita na inteligência para resolver qualquer problema que surja, né? Não tem acaso, não tem sorte, não tem destino. Na Grécia, né, na antiguidade clássica, essa dimensão do destino era muito presente, né? Não tem valores, né, quer dizer, honra, dignidade, lealdade, isso tudo são virtudes da Idade Média, mas a Idade Média já passou, né? Nós estamos num outro momento, aqui é o Renascimento, aqui é o início do antropocentrismo. Então, é a sociedade que a gente quer colocar na peça, e a gente quer debater, e a gente quer estudar. É o homem e a mulher com a sua inteligência, né? Aqui inicia a modernidade, quer dizer, colocar a inteligência, né, para criar os instrumentos necessários para permitir uma vida mais bem adaptada do ser humano na Terra, né? E foi daí, inclusive, que se começou a debater um modelo de ciência que pudesse explicitar os fenômenos naturais, enfim, né? Então, um dos temas importantes, desde a Grécia já era importante, que é a praxis. O que é a praxis? Esses dias a Joyce Forte, querida de Fortaleza, minha amiga, perguntou, mas Fernanda, eu conheço a praxis em Paulo Freire, mas o que é essa praxis? Praxis é um termo muito recorrente desde a Grécia, né? E o Maquiavel também fala sobre praxis, ele retoma a praxis, né? A praxis é simplesmente o pensamento que promove a transformação. Pensamento que promove a transformação, né? Os personagens maquiavélicos queriam essa transformação. Agora, queriam essa transformação em que direção? Em que sentido? Quando o Paulo Freire retoma, vou trazer o Freire rapidamente aqui, quando o Paulo Freire retoma esse termo, e quando outros latino-americanos retomam esse termo, né, na perspectiva de uma praxis, ou seja, um pensamento que leva à transformação para a justiça social. O Fausto Borda, que é um sociólogo colombiano, aí para fazer uma homenagem à Vanessa, ele usa o termo, ele chama de praxis cum phronesis. Os gregos também chegaram a utilizar esse termo, ele retoma dos gregos. Praxis cum phronesis, ou seja, é uma praxis, um pensamento que promove a transformação na direção da justiça. E a transformação pode ser em direções variadas, né? Então, acho que isso é importante a gente colocar. Então, os personagens vão se situando a partir dessa disposição em transformar. Por exemplo, o Frei Timóteo, na peça, né, para o Maquiavel, um virtuoso, porque ele se dispõe a ganhar dinheiro, né, desde que seja para atender a sua causa, que são os pobres, que é a igreja, é uma nova mentalidade religiosa. A igreja, para sobreviver, precisa ter meios, né, e em todas as coisas deve considerar o fim. Então, se o fim era para atender a igreja, para fortalecer a igreja, para doar aos pobres, ele podia fazer aí um acordo com o Ligúrio, né, para poder ganhar um dinheiro. A Lucrécia, né, que era a mulher do Messer Nícia, que era a mulher cheia das virtudes medievais, que passava o dia lendo a vida dos santos, né? Ela começa sendo essa abstração medieval, não era um personagem, ela era só essa coisa pura, né? Ela faz essa transição, né? E por fim ela aceita trair o próprio marido.
ficar com outro homem para engravidar, né? Isso por quê? Porque o filho que ela teria, ainda que não fosse um filho legítimo do marido, ele ia ser educado dentro da religião e seria uma alma a mais para Deus. Então isso justificaria, não é isso que o Maquiavel diz? Os fins justificam os meios. Então, dar uma alma para Deus, dar uma alma para a igreja, justificaria os meios que seria ir para a cama com um outro homem, né? O Nícia lá, o corno, né? Ele lamenta muito, já é casado há muito tempo, não tem esse filho, ele se questiona por que é que não tem filho, tá? E a maior tristeza dele é não ter um herdeiro. A gente vai ver que essa ideia de ter um herdeiro é constante no teatro burguês, porque é esse herdeiro que vai tomar conta da herança, do patrimônio conquistado, né? Quando os burgueses se opuseram aos nobres, se opuseram à monarquia para crescer financeiramente, né? Construíram suas cidades, foram grandes comerciantes, precisavam ter alguém, precisavam ter um filho natural, né? Para deixar essa herança, para cuidar desse patrimônio, né? Então, o Maquiavel começa a trazer essa ideia. Nos séculos seguintes, há uma dezena de peças sobre o filho natural. E esse debate, o filho é legítimo ou é ilegítimo, né? Então, essa dimensão da família, a dimensão dramática, está muito presente no teatro burguês. Então, diante de tudo isso, ele consente que a sua própria mulher se deite com um completamente desconhecido, né? Então, no fim das contas, gente, o que o Maquiavel quer, e ele consegue, é de uma forma muito divertida, de uma forma leve, cômica, ele quer apresentar o que ele considera ser um homem de virtude, o que ele considera ser um homem virtuoso, né? Esse homem que se adapta a todas as circunstâncias e utiliza da inteligência, do raciocínio, independente de preocupações de ordem moral, para atingir o objetivo. Então, há uma função política muito evidente na peça do Maquiavel, né? Então, quem não leu, né? Convido novamente vocês a lerem essa peça, lembrando aí o que disse o Lipo e que a nossa querida Vanessa frisou, né? Quer dizer, a potência do teatro sobre o espectador. Uma peça cômica, popular, né, dando aí elementos de um modelo de humanidade. Tá bom? Volto a palavra para Vanessa, para concluir o capítulo. Oi, aqui de novo. Por aí, Lê, que estava falando muito rápido, vou tentar falar mais devagar. Eu acho que eu nervoso, eu fico nervosa mesmo. Então, a gente entra na quarta parte do capítulo, as modernas reduções da virtude. O que encontrei foi um círculo. Eu encontrei um círculo de quê? Por exemplo, na tragédia grega tem uns valores que se querem promulgar. No teatro medieval, os valores vão mudar, se vai fazer uma abstração, ou seja, na tragédia grega temos uns valores que são concretizados por uns indivíduos que são uns heróis, que são deixados mesmo de virtude. Só tem um erro, que é essa armatia, que tem que purificar. No teatro medieval se faz toda uma abstração dessas características e só se botam nos valores morais da época. Depois chega Maquiavel e ele diz, não vai mais os valores morais, a gente vai individualizar, vai concretizar
cada quem vai ter sua característica individualização. Mas depois chega Hegel falando que sim, é possível que a gente tenha uma liberdade, mas essa liberdade está dentro de uma ética, dentro de uns valores que não podem se obviar. Então, voltamos a retomar aqueles valores medievais, mas em uma outra concepção de um trabalho mais, eu falo, mais retórico, né? Porque ele já entra com outros temas e voltamos, antes se falava da alma, e vai falar do espírito, e passamos depois a umas representações de tiro realista, em donde voltamos a trazer algumas individualidades do ser, e assim por diante. Então, eu botei aqui, o homem é multidimensional, mas nas poéticas, políticas, teatrais, é reduzido em abstrações de vertentes psicológicas, morais, metafísicas ou físicas. Então, temos allí você vai importar com sua situação social. Ele é pobre, mas é honrado. Ele pode estar faminto, porém, ele procura a liberdade do espírito. No teatro realista, de corte naturalista e psicológico, o exemplar a realidade se apresenta de maneira objetiva, às vezes hasta crua, sem dinâmica, porque a realidade é apresentada como se fosse uma foto. No caso do teatro exemplar, as peças exemplares se referem a modelos de vida a seguir que foram sucedidos dentro das leis do capitalismo. Temos como reação ao teatro realista, que é de alguma maneira muito objetivo, um teatro subjetivo, onde nascem todos o impressionismo, expressionismo, o surrealismo, em donde se faz uma reivindicação da subjetividade, apresenta as dores, os medos, o terror da alma, o mundo interno do ser, em uma procura do restabelecimento da liberdade, mas esta liberdade vai ser subjetiva e individual. E no teatro do absurdo, o homem que não se pode comunicar nem expressa as dores da alma. Então, seguindo o texto, aparece Maquiavel, que propunha a libertação dos homens de todos os valores morais, é dizer, não é que não exista, senão que se transformou aquele maniqueísmo do bem e do mal. Ele vai dizer que é bom aquilo que funcione, aquilo que vai funcionar para atingir o fim. O mal é aquilo que não funciona, simplesmente. Shakespeare seguia à risca as instruções de Maquiavel, embora sempre no quinto ato se restaurasse a legalidade e a moral. Shakespeare foi, jamais depois de Shakespeare, o homem foi mostrado multidimensionalmente no palco. Eu botei Shakespeare na metade, porque ele como diz, seguia as instruções de Maquiavel, mas no quinto auto fazia o auto para restaurar a legalidade e a moralidade, que vai ser o que formula Hegel quando diz que se pode preservar a liberdade formal, embora fazendo sempre prevalecer a verdade dogmática pré-estabelecida. E a verdade dogmática pré-estabelecida não vai ser diferente àqueles valores que se construíram durante a sociedade, como se fala, o amor, a lealdade, o que é o bom para o espírito, o importante é reivindicar a alma, conseguir o paraíso. O conceito de liberdade do personagem em Hegel, explicado por Boal. O personagem é livre, é dizer, os movimentos interiores da sua alma devem sempre poder ser exteriorizados sem peias nem frios.
Porém, ser livre não significa que o personagem possa ser caprichoso. A liberdade e a consciência da necessidade, a liberdade é a consciência da necessidade ética. Em outras palavras, o personagem devia concretizar e traduzir o princípio ético na vida real, no mundo exterior. É assim que os valores abstratos adquirem porta-vozes concretos e reais. A vontade, teu nome é concreto. Incorporan iminentemente um valor eterno, uma verdade moral ou sua antítesis. O comportamento dos personagens é sempre ético. Não deve exercer sua liberdade não puramente acidental ou episódico, mas apenas em situações e valores comuns a toda a humanidade ou a nacionalidade. É dizer, ele é livre em um mundo, ele é livre de atuar em um mundo que está legislado por unos valores absolutos que ya están establecidos por o poder econômico. A arte para Hegel é o lucir da verdade através dos meios sensoriais de que dispõe o artista. A gente pode lembrar que no segundo capítulo, na segunda parte do capítulo, Boal já faz esse apanhamento do que é a arte para Hegel, Marx e Aristóteles. Segundo Hegel, a ação deve ser conduzida a um determinado ponto onde possa ser restaurado o equilíbrio. O drama deve terminar em repouso, em harmonia. É necessário que o sistema de força, a tesis e a antitesis, seja levado a um ponto de síntese, é dizer, tem duas opções: ou a morte dos personagens, que se convertiria em uma tragédia, ou arrependimento, que seria o drama romântico. Em todos os casos, o erro sempre deve ser punido, já seja morrendo ou se arrependendo. A morte do herói serve, em alguns casos, na tragédia para levar e dar brilho à verdade que o herói concretizava. E tem muito a ver, e ver que bem se vai falar do romanticismo, e trago a colação um exemplo que deu o professor Lico sobre morrer de amor ou por amor. Faz que os heróis levem a bandeira, né, de esse amor que pode com todo, que não se precisa estar em vida, sino que no paraíso se vai reivindicar aquele amor. O romanticismo lutava contra os valores burgueses, o retorno dos valores medievais, o amor, a honra, a lealdade, em troca o dinheiro, o que é material, em um teatro com maior precisão, é um teatro com maior precisão teórica e complexidade. O que eu falava em cima, eu botei um exemplo. O importante é o que vai acontecer depois desta vida. O importante é ter um espírito, uma alma em paz, uma alma boa. Então, se eu agora tenho fome, tá bom, eu vou aguentar a fome que eu tenho, mas vou ser uma pessoa muito boa. Eu vou pensar nos preceitos morais e depois vou resolver as questões sociais. Então, o homem, mesmo pobre e miserável, pode e deve possuir a verdadeira dignidade aristocrática, que é essencialmente espiritual. Quita o poder de apaciguar essa necessidade de revolução, porque faz acreditar que as necessidades físicas, as necessidades terrenais, as necessidades materiais não são tão importantes. Novamente, se volta à la trascendência, a salvar o espírito. O importante é aceitar a realidade como ela é, os problemas sociais como eles são, e por lo que se deve lutar é por ter uma alma boa. Ou seja, os problemas sociais resolvem no campo espiritual. Você vai, reze, que tudo vai ser resolvido, resuelto, mas não sei. Mas tudo se vai resolver. Sobre o realismo,
Sobre o realismo, é contrastar uma realidade que já é conhecida. Desde um ponto de vista naturalista, a obra de arte será tão melhor na exata medida em que melhor logre reproduzir a realidade. O realismo é um teatro objetivo, representando a realidade como se fosse uma fotografia. Eu falava uma questão sem dinâmica, é um momento, então a realidade fica parada em uma sola dimensão, o homem fica parado em uma sola dimensão e se abstrai de outras dimensões que possa trazer em si mesma a realidade. Quando se é um movimento objetivo, apareceram os movimentos ou estilos subjetivos, tudo que tem que ver com o impressionismo, expressionismo, surrealismo. O objetivo da arte subjetiva era restaurar a liberdade, porém meramente subjetiva. Tudo o que está na cabeça da personagem que projetava exteriormente em seu mundo fantasmagórico, o terror, a angústia. O teatro influencia os espectadores não apenas no que se refere à indumentária, sino também nos valores espirituais que ele pode incutir através do exemplo. Então surge o filme exemplar, que reitera alguns valores consagrados na sociedade capitalista, a faculdade de subir na vida, como ter sucesso só respeitando as leis do jogo, ou seja, o jogo capitalista. O filme exemplar é aquele filme de tinte biográfico, onde conta a história de uma pessoa que, apesar das dificuldades de sua família, só trabalhando, consiga ter sucesso e ser dono de uma empresa, começa a vender um estilo de vida que muitas pessoas da classe social mais baixa da pirâmide quisera ter, e eu acho que alimenta essas ilusões de sucesso, desconhecendo que a problemática vai mais allá do subjetivo, que tem que ver com as estruturas sociais como tal. O teatro influencia os espectadores, o teatro, e também aparece dentro desse mesmo teatro, aparece o teatro do absurdo. O homem se torna incomunicável no sentido em que lhe é impossível transmitir as emoções mais íntimas, as nuances do pensamento. O teatro em geral, apesar de dizer que é essa transmissão do conhecimento, ele desumaniza o homem e a mulher, desumaniza o homem e a mulher completamente, porque ele só bota em uma só dimensão, já seja psicológica, já seja moral, já seja a metafísica, já seja física. Por exemplo, no teatro medieval, o importante era a abstração dos valores. No teatro burguês, era o capitão mesmo, conseguir o dinheiro, a economia como tal, o sucedido de quem trabalha pela própria força. No romanticismo, voltamos a los valores. Então, eu encontrei aí um círculo que se repite. Cessam algumas coisas, voltam algumas coisas, se renovam as coisas do passado, mas o que sempre vai ser firme é que a arte é um instrumento para a dominação dos que não têm o poder, econômico, ou seja, o que for, sobretudo econômico. Boal diz, não lembro em que parte do texto, que quem tem o poder econômico pode dominar todos os poderes de aí em baixo. Conclusão. Esta foi a trajetória desenvolvida pelo teatro desde o surgimento da moderna burguesia. Contra esse teatro deverá surgir um outro, determinado por uma nova classe, e que dele divirá, não apenas em caracteres estilísticos, mas de forma muito mais profundamente radical. Este novo teatro materialista dialéctico será forçosamente também um teatro de abstrações,
pelo menos em sua fase inicial, não mais apenas abstrações superestruturais, mas também infraestruturais. Seus personagens ainda revelam em algumas peças de Brecht sua condição de simples objetos de funções sociais determinadas que, entanto, em contradição, desenvolvem um sistema de forças que determina o movimento da ação dramática. Trata-se de um teatro que mal acaba de nascer e que, embora rompendo com a constante para surgir a nova teoria. E dentro das sugestões ou provocações que eu queria fazer, era que teatro, Boal, ele faz todo esse acompanhamento, toda essa análise hasta Brecht. Seria bom que a gente pudesse fazer o mesmo trabalho com essa chave de o teatro como potencial, a potência que tem o teatro sobre o espectador, pensarmos a teoria de Mediach ou de Stanislavski, ler um pouco acerca da crítica que faz Adorno ao cinema. Não sei, acho que pode ser como um trabalho de investigação muito interessante. Ao final aparecem também como as referências dramatúrgicas que estão utilizando o texto e as outras referências que também põe Boal no texto. Gesto. Obrigado, Vanessa. Depois eu vejo a nota que você vai receber, tá? Depois eu vou ler aí esse material, você vai disponibilizar, e aí eu vejo a nota que a gente manda para você. Estou brincando. Super obrigado. Então, eu queria sublinhar algumas coisas, né? A Vanessa termina, o Boal, melhor dizendo, termina falando, então, dessa nova classe, que seria a classe proletária. Nesse período acontece a Revolução também industrial, a classe operária começa a surgir e chega até a Primeira Grande Guerra, e nós temos a União Soviética, né, já entrando aí pelo século XX. E surge a possibilidade desse outro teatro, desse novo teatro, que no próximo capítulo nós vamos tratar. Outra coisa também, Vanessa, que você coloca, eu gosto muito, e vale a pena sublinhar, ou melhor, relembrar, né, que Boal escreve esses textos, esses artigos, em 1960, 1970, nesses anos, né? E Vanessa lembra assim, que basicamente os homens, os nomes masculinos, ou seja, não há ali o espaço do feminino ou o espaço da mulher, ou quando a personagem é feminina, como ela é tratada. E isso, claro, vai ser revisado depois, principalmente na nossa contemporaneidade. Eu acredito que Boal iria revisar isso de uma forma ou de outra. Eu queria, mais uma vez, aproveitar a ideia da filosofia pop e trazer a imagem do Big Brother Brasil, né, BBB. Né? Eu fiquei pensando, enquanto Vanessa fazia a explanação, para ganhar R$1,5 milhão de reais, o que é que as pessoas se submetem? O que é uma pessoa, um ser humano, capaz de fazer e de mostrar suas virtudes, seus valores, suas éticas, a amizade, né? Eu acho que mais maquiavélico que o Big Brother é impossível. Porque o jogo, eles vão chamar de jogo, é um bom nome, né? Um jogo, vai obrigar que pessoas que até passam a ter determinada afeição tenham que apunhalar o outro pelas costas, votar, expulsar, não sei, mas jogar contra aquela pessoa, mesmo que talvez você até tenha uma relação maior
de afetividade. Esse jogo obriga, para ganhar 1,5 milhão, a você a pegar o cobertor, jogar por cima, tomar banho na frente de todo mundo, ou seja, de você se expor totalmente. A sua intimidade vale 1,5 milhão. E se degladia, se briga, é um coliseu, né? O Big Brother também, pão e circo, mas é maquiavélico nesse sentido, o jogo da inteligência, sem moral alguma, moral não vale no Big Brother, é estimulado a isso. Né? Seria o máximo do capitalismo, o máximo do Maquiavel. Eu quero ganhar 1,5 milhão. E, para isto, eu vou fazer qualquer coisa. Não importa se eu tenho uma pessoa fora do Big Brother, se eu sou casado, se eu não sou. Aqui eu até namoro, transo, faço qualquer coisa. E Boal, então, é muito, muito, muito atual. Se nós percebermos a dramaturgia, e gosto quando você finaliza, Vanessa, desse estudo continuar, né? Boal foi até o Brecht, e ele para aí, Vanessa, de uma forma ou de outra, porque tem, eu acho que eu já falei isso ou lá na sala de aula, na universidade ou aqui mesmo, né? Que ele está pelo ponto de vista do efeito que o espetáculo, que o texto, que a estrutura da obra vai produzir no espectador. Né? Ele diz que esse sistema coercitivo do Aristóteles, que vem ainda hoje, pela empatia, ele vai produzir um efeito de apassivar ou de consumir aqueles valores. E no caso atual, voltando para o Big Brother, eu vou comprar aqueles produtos, aquele carro, aquela televisão, aquela maquiagem, não importa, porque eu sou aquele. Né? Eu fico vivendo ali 24 horas aquela mulher, aquele homem, eu quero ser ele, eu sou ele, eu voto nele, eu voto contra ele, e vou comprar aqueles produtos. O texto hoje, esse teatro, ele produz desejos, né? Ele vai produzir em mim, essa estrutura, desejos que não são meus. Qual o desejo? Do consumo, da compra, né? E, obviamente, junto com isso, os valores, né? De justiça, os valores de lei, os valores que são esses do capitalismo. Vale qualquer coisa, todo mundo deve ir para a rua, mesmo com a doença, que temos que produzir, produzir, produzir. É a lei do mercado, a bolsa caiu, não podemos deixar isso acontecer. Vamos para a rua, que é o que o presidente Bolsonaro, que representa, né, o grupo neoliberal, é o que ele diz, assim como outros. Então, o que o Boal faz até aí, onde Vanessa fez o resumo, ele tenta provar, repito mais uma vez, que existe sim uma estrutura. E quem domina e quem produz o teatro é a classe que está no poder. Se é a igreja, se é a monarquia, se é a burguesia, se é a aristocracia grega, né? Não importa. O que importa é que é o poder. E hoje, por exemplo, são os bancos ou as grandes mídias, né? As pessoas mais ricas do mundo, se eu não me engano, pelo menos é o que aparece, é o dono da Microsoft, não é isso? É o dono do Facebook, quem detém a comunicação. Então, migrou. Esse sistema, ele migrou, Boal já fala nisso nesse livro, né? Desde 1973, o Boal já explicava isso aqui, que teatro é um meio de comunicação. Teatro, ou a teatralidade, é uma invenção humana para você comunicar coisas, comunicar ideias, comunicar valores. Né? E como no primeiro capítulo está muito bem estruturado, o que é que nós fazemos? Nós vivemos em sociedade, nós somos seres humanos, e nessa sociedade precisa de uma certa organização, regras, né, que nós vamos depois dizer que é justiça, que é bem,
que é a Constituição. Então, existe uma ideia por trás, uma filosofia de vida que cria essa estrutura, essas regras, essas leis, e nós temos que estar dentro dessas leis. Agora, como ensinar essas leis? Ou como aperfeiçoá-las? Ou como corrigir aquela pessoa que discorda dessas leis? Aí que o Boal vai dizer que entra a arte, né, e entra a ciência. São as duas formas que a sociedade dos seres humanos desenvolveu para chegarmos à perfeição. Então, no caso da arte, o Boal vai falar de teatro, mas se você for no gênero literário, vai perceber isso também nos textos. Se você trabalhar com as artes visuais, também vai perceber isso nos quadros. O Boal falou um pouco disso, nas esculturas, e no cinema a mesma coisa, as séries a mesma coisa, e volto para a filosofia pop, o Big Brother. O Big Brother é Maquiavel puro. Quem me paga, me tienes. ¿Sí? Ou seja, se eu ganhar 1,5 milhão, não me importa. Não me importa mostrar a bunda, não me importa beijar, não me importa mentir, ser falso. O fim justifica os meios. Gesto. Passo aí para a mediação de Fernando, Rafael, Michele, e também volto para a Vanessa. Obrigado. Gesto. Rafa, é contigo, hein, Rafa? Estou de folga hoje. Tô aqui. Surgiram algumas perguntas aí no chat. Eu queria saber se das perguntas, algumas já foram escritas, já responderam escrevendo. Vanessa respondeu algumas perguntas. Se alguém aqui surgiram perguntas de Clara, da Norbélia, Ana Cláudia, Zeca, se alguma de vocês gostaria de fazer essa pergunta aqui no microfone, na câmera. A Norbélia falou que já foi contemplada. A da Clara, ela pediu para ler. Ela pergunta aqui que há textos que dizem que Maquiavel nunca escreveu que os fins justificam os meios. Se alguém tem algo a dizer sobre isso. Oi. Essa pergunta já foi respondida. A segunda... Sim, eu respondi para Clara que... e aí ela tem uma outra pergunta. Tá. Não. Pronto. Mas, Rafael, agora deixa a Vanessa falar também das duas, por favor. Tá. Uhum. Depois eu leio a outra, Vanessa. Pode responder essa. Tá. Embora muitos textos filosóficos mesmo dizem que ele não falou isso, ele não diz que o meio justifica os meios, não, que os meios, não, o fim justifica os meios. Ele não se encontra nos textos dele essa afirmação. Mas vou falar para Clara que dentro de outros textos, dentro das documentações que ele faz e as afirmações que faz, a gente saca essa afirmação, porque ele fala do uso da razão instrumental. E o uso da razão instrumental não é mais que adequar os meios aos fins. O que preciso para atingir o fim. Então, embora não seja uma afirmação dele, eu acho que dentro de todo o seu pensamento filosófico cabe sacar essa afirmação. Segunda, Rafael. Ela pergunta: Hegel está no bojo do teatro burguês, não é? E também é criticado por Boal? Vanessa, continue. Se alguém tem responder. Sim, também é criticado
criticado por Boal, porque o que fala Hegel, segundo o que eu entendi, é que ele apresenta que os homens ficar apaziguados pelas contingências sociais, não importa que eu esteja passando fome, não se importe com que você não tenha os meios materiais para garantir as necessidades, o que importa é que você tenha uma alma boa. O espírito seja a liberdade, seja a liberdade do espírito. E a liberdade do espírito era a concretização, a interpretação dos valores da época na ação real. Ou seja, você seja bom, seja leal, ame muito, sem se importar com as condições sociais do momento. Eu acho. Sim, Vanessa. Vanessa, você tem razão. Claro, ele critica. Na verdade, o que o Boal faz? Ele faz uma crítica a toda forma, toda a história do teatro ocidental a partir dos gregos, que para ele é uma proposição política. Só que é uma proposição política que o efeito sobre espectador / massa, povo, cidadãos, é sempre ruim para estes. Ou seja, o teatro, as justificativas, as reflexões teóricas, filosóficas, sempre irão, de uma forma ou de outra, propor que ele aceite a ordem vigente, que ele aceite o que está organizado pela elite dominante. Então, nesse sentido, sim, Boal vai criticar, né, os pensadores que, de uma forma ou de outra, vão legitimar, digamos assim, que é o caso do Hegel, legitimar determinada forma artística. Para o Boal, toda forma artística, toda arte é política, mas, nesses casos, são contra a população, contra o povo, contra a massa. Então, sim, o Boal faz uma crítica, mas uma crítica provada, comprovada. Eu diria, por exemplo, qual é o espetáculo que você monta como diretor? Por que você monta ou trabalha como ator, como atriz nesse espetáculo, nessa obra? Quando você pega um Shakespeare para montar, ou quando você pega uma tragédia grega, você está pensando nisso? No que é que você está provocando na sociedade? Quando você vai mesmo para o Big Brother, volta para o Big Brother, você se candidata, quem não quer ganhar R$1,5 milhão hoje? Eu, por exemplo, estou aqui parado, né, sem saber o que vai acontecer lá à frente, queria R$1,5 milhão. Acho que todos aqui gostariam de ter R$1,5 milhão neste momento. Agora, como? Por quê? Vale a pena? Então, qual é o espetáculo que você produz? Qual é o espetáculo que você participa? E qual é o efeito que ele produz? Claro que o Boal está fazendo tudo isso para, na segunda parte do seu livro, dizer: façam isto, façam o teatro do oprimido, façam a poética do oprimido, que essa poética ela não é feita pela classe dominante, ela não é utilizada pela classe dominante e ela propõe, quem sabe, a transformação da sociedade com o oprimido no poder. Por favor, Rafa, gesto. Agora não tem mais nenhuma pergunta. Clara, a Zeca ela fez um monte de perguntas ali. Será que queria compartilhar alguma, Zeca? Zeca Abreu. Ou as perguntas de Norbélia, que surgiram lá no chat. Tranquilo. É comum e é normal. Oi. Então não tem nada. Boa noite. Boa noite, Norbélia. Tudo bem? Tudo bom? Gente, mais uma vez, feliz estar por aqui. E aí,
a gente conversando sobre esse trabalho, né, do que você é capaz, aonde você é capaz de chegar pelos seus objetivos, né, ou seus objetivos, os seus desejos, né? E aí tem um jogo muito interessante que a gente faz aqui, que aí eu queria compartilhar com vocês agora nesse momento, que é bem rapidinho, que a gente coloca todos os estudantes no canto da sala e fala para eles, né, vai mentirando para eles assim, olha, lá do outro lado da sala tem o que você mais deseja, tem o que você mais quer, pensa aí o que você mais deseja. E aí a galera, ensino médio, né, e aí vai imaginando, eu nem quero saber, fica aí na cabeça de vocês para vocês pensarem o que vocês mais querem. E aí a gente coloca um atrás do outro, um segurando na cintura do outro, e eu conto até 3, a gente conta até 3 e diz para eles, agora vocês têm que ir até lá, até do outro lado, onde vocês vão chegar no desejo de vocês. E os meninos seguram a barriga dos outros, e eles não podem saltar, então eles vão fazendo o maior esforço para chegar do outro lado, e a mediação fica continuando, né? O que você é capaz de fazer para chegar lá? O que você é capaz? Tem algo te segurando? O que está te segurando? Né? O que você é capaz de fazer? Porque os meninos começam a apertar a mão do outro para se soltar, né? E começam a passar por cima de qualquer coisa para chegar lá. E a mediação fica até o fim do jogo, jogando essas alfinetadas que eu chamo, para eles pensarem assim, o que ele é capaz? Você é capaz de machucar o outro para você chegar até lá? Você é capaz de passar por cima do colega para chegar até lá? E aí é muito legal, porque depois a gente faz uma roda de conversa, a gente vai falar que a gente não tá, o nosso desejo não está acima de qualquer coisa, né? Não vale a pena. Sim, ótimo, Norbélia. Gosto do que você falou. E é o que o Boal vai fazer, né, com o Teatro do Oprimido, ao perceber que ele pode pegar essa arma, né, o teatro, e colocar na mão dos operários, na mão da população oprimida. Como? Jogando, fazendo jogo, trabalhando com o teatro, que não deixa de ser um grande jogo ali. Então, é exatamente isso que trata esse capítulo, principalmente do Maquiavel, né? Ou seja, o que eu posso fazer para conseguir aquilo? No caso do burguês, né, que vai se antepor, vai se fazer a oposição, principalmente à sociedade feudal, à sociedade medieval, que tem a igreja, né, como o poder supremo, Deus. O burguês, inclusive, vai criar uma outra igreja, vai reler, vai reinterpretar a Bíblia. O padre, né, na peça, o frei, vai, por dinheiro, fazer a interpretação necessária. Né? O doutor tem uma crítica aí, ou seja, ele vai criticando o Maquiavel, um doutor que também não sabe nada, né? O Messer, ele também não sabe nada, mas é um doutor que se esforçou para aprender um pouquinho de latim, né? Onde o dinheiro é o que mais vale, onde a herança, o filho, é o que mais vale. Então, será que nós estamos tão longe disso? Eu acho que essa pergunta é importante. O que nós fazemos ainda hoje, né, para atingir o objetivo? E qual é o objetivo? Que eu acho que é o pior, né? É o acúmulo? É o dinheiro? É o novo carro? O que é? É 1,5 milhão do Big Brother? Quais são os valores, se temos, né? Quais são os valores desse ethos social, voltando lá para o primeiro capítulo do livro, que eu quero para ser feliz, já que a felicidade é o que nos move, é o que nos leva, é o que nós queremos, é o nosso maior bem. É a felicidade que é estruturada através da Constituição, através das leis, né, que nós mesmos criamos. Relembrando, quem criou a lei fomos nós, seres humanos, só que, repito, e aí volto para a Vanessa, sem as mulheres, sem os negros, sem as minorias,
antigas, né, chamadas minorias, somente feita por homens, com esse conceito, né, de branco, europeu, que recusa as culturas populares. Então, essa ainda é a sociedade, ou ainda são as leis que nos regem. É isso. Mais alguém quer comentar? Rafael, Fernando, pessoas da própria equipe também que queiram comentar, para a gente poder fazer o fechamento. Tem um comentário aqui de Jandi, que ela tá, e depois, logo em seguida, a Taína tem uma pergunta, fazer uma observação. Ok. Jandi, pode se manifestar aqui. Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Boa. Tudo bom, Lico? Tudo. Estava colocando aqui no chat o quanto essa questão dos fins justificam os meios, ela ainda está muito presente na sociedade, né? E aí, fazendo um link que você fez com o Big Brother, e aí também fiz um link com a questão de algumas condições da política, né? Exemplo, tudo bem que o objetivo inicial e primordial do Big Brother é o prêmio de 1,5 milhão, né? Mas, assim, eu não sei o que acontece. Por exemplo, tem uma integrante lá que ela desenvolve muito trabalho social, né? E ela já tem uma condição financeira muito grande. E aí, se você pensa que o objetivo dela é atingir um público maior, talvez a visibilidade que o programa dê seja ainda mais interessante do que o próprio prêmio de 1,5 milhão, né? Se a gente for justificar isso, tentando buscar algo positivo nessa exposição toda em relação a estar presente no Big Brother. E também acabei fazendo um comparativo com o que o Lula precisou fazer para chegar à presidência, né? Fazer alianças que iam contra os princípios dele, né? Formar essas alianças políticas que deu no que deu, a gente viu que, de certa forma, foram prejudiciais, mas, ao mesmo tempo, seria muito difícil o Lula chegar à presidência, com as posturas que ele vinha tendo há um tempo, né? Então, eu dei 2 exemplos, né, de como esses fins justificam os meios, talvez não tão radicais, enfim. Foi só um comentário que eu coloquei no chat mesmo, e até o Rafael perguntou se eu queria falar na câmera. Porque me veio essa ideia, esse comparativo, né, como você trouxe o Big Brother e o que foi necessário ser feito para que o pudesse ajudar essa grande parte da população. Jandi, eu entendo, né? O espetáculo do Big Brother e o espetáculo da administração, da gestão do Lula. Não estou defendendo aqui nem o Lula, nem essa integrante, eu não sei quem foi, do Big Brother, mas analisar os 2 cenários. O Big Brother, para mim, ele provoca danos sérios à população. Ele provoca tomar partido à população, o espectador, né, de ideias do capitalismo mais selvagem possível. Mesmo que uma integrante ou outro integrante pegue aquele dinheiro para depois ajudar a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, ou pegue o dinheiro para auxiliar uma obra social. Só que, para ajudar uma obra social, ela participa de uma destruição de 200 milhões de pessoas, ou de valores, ou cria esses 200 milhões de valores. No segundo cenário, né, não que eu concorde que tem que fazer aliança, mas no segundo cenário, né, pelo que eu entendi que você falou, o Lula, para melhorar a qualidade